Olá, bom dia. Estamos começando uma série de vídeos sobre os melhores discursos de Martin Luther King Jr. Vamos começar hoje pela marcha de Selma para Montgomery, onde em Montgomery havia muito racismo. O racismo era aberto, declarado, e o reverendo Martin Luther King faz uma marcha de Selma para combater o racismo e defender os direitos civis dos negros em Montgomery. Ele começa fazendo sua saudação, dizendo: distintos americanos presentes neste lugar, meus amigos e colaboradores do estado do Alabama, amantes da liberdade de toda a nação e de todo o mundo, e a todos que se encontram nesta tarde, que nós fizemos uma marcha de mais de 8.000, que iniciamos em Selma, Alabama, essa difícil jornada. Atravessamos vales sombrios e montes desafiadores. Martin Luther King continua dizendo: percorremos estradas sinuosas e descansamos os nossos corpos em acostamentos. Alguns de nós tiveram os rostos queimados pelos raios de um sol nesta marcha. Alguns de nós dormiram literalmente na lama. A chuva nos deixou encharcados e nossos corpos estão fadigados e nossos pés doloridos. Neste discurso, o reverendo Martin Luther King lembra de uma senhora negra que ele chama de Irmã Pollard, 70 anos, que viveu nesta comunidade à época do boicote aos ônibus. E ela, participando daquela marcha, alguém lhe perguntou se ela não desejava uma carona, e ela negou, disse não. Perguntaram então: a senhora não está cansada? Com a sua sabedoria agramatical, diz o reverendo, ela disse: meus pés estão cansados, mas minha alma não. E nesta tarde realmente podemos dizer que os nossos pés estão cansados, mas as nossas almas não. Ele continua seu discurso. O discurso é muito longo e nós vamos apenas relembrar algumas partes. Ainda continua com base naquele testemunho da irmã Pollard de que os pés estão cansados e a alma não está. Ele discursando na marcha de Selma a Montgomery, ele diz: a lei dos direitos civis de 1964 deu aos negros parte de sua devida dignidade, mas sem o direito ao voto, era essa uma dignidade sem força. Mais uma vez se desembanhou o método da resistência não violenta, sim, e mais uma vez toda a comunidade se mobilizou para confrontar o adversário, sim, senhor. Nunca houve um momento na história americana mais digno e mais inspirador do que a peregrinação de religiosos e leigos de todas as raças e de todas as crenças que afluíram a Selma para enfrentar o perigo ao lado dos negros oprimidos. O branco conquistou o mundo e ofereceu Jesus ao negro. Deve-se dizer sobre o período da reconstrução que a aristocracia sulista conquistou o mundo e ofereceu Jim Crow ao branco pobre, sim senhor. Ela ofereceu Jim Crow. Podiam pagar para atacarem os negros. Segregaram as igrejas sulistas do cristianismo. Segregaram as mentes sulistas do senso de justiça. E segregaram o negro de tudo mais. Assim foi quando as massas de negros e brancos do sul ameaçaram se unir e construir uma sociedade grandiosa. Grandiosa. Uma sociedade de justiça, onde ninguém abusaria da fraqueza dos outros. Uma sociedade de fartura, onde a ambição e a pobreza seriam eliminadas. Uma sociedade de fraternidade,
onde cada homem respeitaria a dignidade e o valor da personalidade humana, sim, Senhor. Percorremos um longo caminho desde que essa falsa justiça foi imposta à mente americana. E cantamos ali, de forma eloquente, pelo caminho banhado em lágrima de nossos mortos o sangue vimos, e a noite escura se desvanece nesta manhã de terno brilho. Nenhuma onda de racismo poderá nos conter. Agora estamos a caminho. Os atentados às nossas igrejas não nos deterão. Os atentados às nossas casas não nos enfraquecerão. Estamos a caminho. O espancamento e a morte de pastores e jovens negros não nos desviarão. A caminho, sim, Senhor. A perniciosa impunidade de seus famigerados assassinos não nos desapontará. Estamos a caminho, como a ideia cuja hora chegou. Nem a marcha de exércitos poderosos poderá nos refrear. Caminhamos como rumo à terra da liberdade, sim, Senhor. Que a nossa marcha triunfante continue em direção à realização do sonho americano. Marchemos sobre as casas sangrentas e segregadas até que cada gueto de depressão econômica e social se dissolva e negros e brancos vivam lado a lado em moradias decentes, seguras e saneadas. Marchemos sobre escolas segregalistas até que qualquer vestígio de educação segregadora e inferior se torne coisa do passado. E negros e brancos estudem lado a lado no ambiente socialmente saudável da sala de aula. Marchemos sobre as urnas eleitorais, até que todos os racistas desapareçam da cena política. Marchemos sobre as urnas eleitorais até que as visíveis injustiças de multidões sanguinárias se transformem em calculada justiça de cidadãos dignos. Marchemos sobre as urnas eleitorais até que os Wallaces desta nação silenciosamente se dispersem. Marchemos, sim, marchemos sobre as urnas eleitorais até que mandemos aos conselhos municipais, sim, senhor, às câmaras estaduais, sim, senhor, e ao Congresso dos Estados Unidos, sim, senhor, homens que não temam agir com justiça, amor, misericórdia e caminhem com humildade ao lado do nosso Senhor. Marchemos sobre as urnas eleitorais até que a fraternidade se torne mais que uma palavra. Tem significado numa prece inicial. Há uma ordem do dia em qualquer agenda política. Marchemos sobre as urnas eleitorais até que por todo o Alabama os filhos de Deus caminhem sobre a terra com honra e decência. Nesse sentido, diz o reverendo Martin Luther King, nada há de errado nessa marcha, sim, senhor. A Bíblia nos diz que os valentes guerreiros de Josué simplesmente caminharam até os arredores das muralhas de Jericó e os obstáculos à liberdade vieram ao chão. Gosto daquela velha canção dos negros. Josué lutou na batalha de Jericó. Em seguida, sua singela, mais vivida descrição desse grandioso momento de história bíblica, a música assim nos diz: vem com Josué lutar em Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Sobe os montes para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Toque as buzinas, toquem as trombetas, pois Jericó chegou ao fim. Essa é uma parte do texto em que Martin Luther King faz um discurso contra o racismo
pela liberdade, pela fraternidade em Selma e na marcha para Montgomery. Veja que ele fala, a princípio, de uma mulher de 70 anos negra, cansada já da idade, mas que diz: o meu corpo está cansado, mas a minha alma não está cansada. Ele, baseado nessa tese da incansável luta, dado a sua alma estar preparada, ele segue para pedir que caia por terra o racismo, o preconceito e a discriminação dos negros e pobres. E ali, naquele discurso, ele também coloca o direito ao voto que os negros não tinham. E ele diz: foi-nos dada a dignidade, mas não foi-nos dado o direito ao voto. E não nos dando o direito ao voto, não nos deram dignidade plena. E ele coloca: marchemos as urnas. Ele ali vai pedir o direito ao voto e, por conseguinte, o direito a votar e ser votado. E ainda assim, ele vai usar um texto bíblico, que é a passagem de Josué conquistando Jericó. E ele vai lembrar da passagem bíblica de Josué marchando para a luta contra Jericó, e também vai lembrar de um hino antigo: vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. E na verdade as muralhas que o reverendo Martin Luther King Jr. quer que caia é o racismo, é as minorias ganharem salários achatados, desordenados em questão, no contexto da questão socioeconômica dos Estados Unidos. E esse é o nosso primeiro vídeo. Aguardem novos discursos do reverendo Martin Luther King Jr. Deus nos abençoe, que tenhamos um dia de bênçãos. Um abraço.